Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de homeostase quântica informacional. Nosso convidado é o professor Sérgio Roberto Secato Filho. Ele é terapeuta, professor e pesquisador também na área de homeostase quântica informacional. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Podemos conversar com os nossos telespectadores a respeito de um assunto que acredito que vai ser novidade para a maioria. Sim, eu que agradeço a oportunidade, gratidão por estar aqui e vamos explorar bastante esse tema. Professor, então falamos a respeito, que você vai comentar a respeito de homeostase quântica informacional. O que vem a ser isso? Homeostase quântica informacional significa estabilizar as suas informações por meio do processo de quantização, que é uma das primeiras teorias da física quântica. E qual a utilidade deste processo, dessa metodologia? Porque pela teoria informacional, tudo o que existe vem do mundo informacional. Certo. Então, se eu for capaz de estabilizar estas informações, eu sou capaz de manter a minha realidade sempre estável. Então, se minhas informações são sempre mais positivas do que negativas, então a minha realidade se mantém sempre mais positiva e não negativa. Esse seria a chave do processo. E de uma maneira assim geral, agora há pouco a gente estávamos conversando, a finalidade tipo assim, da terapia seria só em doença? Não, né? Não necessariamente. Na verdade, o foco é na realidade. Eu posso alterar qualquer realidade através de um trabalho informacional. Então, se essa realidade é uma doença, o foco do trabalho será o tratamento dessa doença. Mas se o problema, a realidade negativa for um problema financeiro, nós vamos em busca das informações que estão criando esse problema financeiro e Certo. assim por diante. E o significado, então, da homeostase quântica informacional, qual seria? Então, processo de estabilização do conteúdo informacional usando a chamada quantização. Então, ela é uma metodologia de tratamento do nível informacional, onde o foco principal é sempre a eliminação da informação e não a inserção. Eu diria que essa é a diferença principal da homeostase quântica para qualquer outra terapia, ou forma de tratamento. Porque enquanto as outras metodologias tratam inserindo ou gerando informações, a homeostase faz o tratamento retirando, faz a terapia retirando as informações que geram o problema. Por isso que a integração desses processos sempre potencializam os resultados. Professor, uma curiosidade. Agora há pouco estávamos conversando também, a respeito você ministra vários cursos, não é isso? E no curso você diz que ensina o pessoal, que a plateia, a trabalhar nessa parte da mente. Sim. E, por exemplo, se alguém quiser não atender sozinho, mas quiser ser atendido por você, em particular, isso é possível ou tem que ser só em conjunto? Não, é possível sim. Na verdade, o foco é a autocura. Mesmo que eu esteja tratando você, quem implementa o processo é sempre você. Então, nessa metodologia, o terapeuta é apenas um condutor. Eu ajudo meu papel seria ajudar você a encontrar as informações que têm que ser eliminadas e conduzir o processo. Então, a pessoa pode auto-aplicar, pode fazer um tratamento em grupo ou pode fazer um tratamento conduzido por um terapeuta. Existem todas essas opções. Certo. Quais seriam as principais teorias que fundamentam essa homeostase? Tá, então nós estamos falando lá da física quântica, mas na área chamada física da informação ou física quântica informacional, como nós denominamos no nosso instituto. As principais teorias desses estudos são a teoria do It from Bit, que foi desenvolvida em 1989 por um físico, um doutor em física chamado John Wheeler, e em 1999, professor Dr. Francisco de Biasi, que ele é brasileiro, é médico, a teoria holoinformacional da consciência. Ambas afirmam e demonstram que é a informação que cria a matéria. Então nós temos a sequência, Então a informação gera consciência, consciência gera energia, energia gera matéria, mas sempre vindo da informação para a matéria. Então Certo. As causas dos problemas nesta visão estão sempre no nível informacional. Professor, para essas teorias, quais seriam as causas das doenças ou dos problemas? Sempre a informação, porque a teoria informacional diz que a minha existência vem do mundo informacional. Então, se eu estou doente, é porque existem informações na minha consciência criando esta doença.
Se eu tenho um problema de relacionamento, por essa teoria, significa que eu tenho informações na minha consciência criando esse problema. Então, qualquer que seja a doença ou problema, a causa é sempre a informação. Professor, outra curiosidade. Você diz que a mente, né, a pessoa manda informação de uma doença. Como que a pessoa, tipo assim, conscientemente vai mandar informação de uma doença? É uma curiosidade. O pessoal que está nos assistindo, às vezes, de repente, fala, não, mas eu estou bem, por que eu vou mandar informação que eu quero ficar doente? Como que funciona isso? Posso exemplificar com um caso específico? Lógico. Vamos supor que a pessoa tenha, então, uma compulsão. Tá. Ok? Claro que ele não criou conscientemente essa compulsão. Mas se ele vivencia fatos que geram desaprovações, rejeições e carências, inconscientemente ele vai startar um processo compulsivo. Logo, se nós eliminarmos essas informações, ele elimina essa compulsão. Se eu pegar um outro exemplo, vamos supor no caso do câncer, algo mais grave. Para nós, no nosso estudo, na nossa pesquisa, as informações principais que geram câncer são o acúmulo de rejeição, levando a uma autorrejeição. Essa é a primeira informação que tem que ser trabalhada. Certo. Porque ela causa uma autodestruição. E normalmente esse acúmulo de rejeição é tão grande a ponto da vida perder o sentido. Sempre no processo, quando começa a aparecer essa sensação de perda de sentido da vida, para nós é o início do processo do câncer. Então a busca vai ser o foco principal, rejeição, e aí dependendo do órgão atingido, vamos entender de que fatos vêm essas rejeições. Então um exemplo, vamos supor que essa pessoa tenha lá um câncer de intestino. Por ser sistema digestório, para nós normalmente são traumas ligados à matéria. Então, escola, trabalho, bens e dinheiro são os temas que nós consideramos ligados à matéria. Então, se a pessoa tem traumas com estes temas, gerando muita rejeição, levando a uma autorrejeição, ela pode iniciar um processo de câncer. E tem como reverter esse quadro? Até agora, nós tínhamos, no tratamento informacional, nós temos 3 possibilidades. O primeiro é tratar inserindo informações. O segundo, gerando informações. E agora, uma possibilidade que não era conhecida é a possibilidade da eliminação da informação. Então, se é possível eliminar a informação, então por essa teoria é possível reverter. Professor, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o nosso convidado, o professor Sérgio. Professor, agora no intervalo você estava comentando da publicação de trabalho na USP. Eu gostaria que, se possível, comentasse com os nossos telespectadores a respeito desse trabalho. Claro, na verdade esse é o nosso primeiro artigo científico que já foi aprovado, ele está nesse momento no Prelo, né? Eles chamam no Prelo para sair a edição, sai na próxima edição, na verdade, da revista Kairos, da PUC São Paulo. Muito bom. E temos uma aluna agora apresentando um projeto para desenvolver um pós-doc sobre o nosso trabalho. Então nós temos muita preocupação em mostrar que a metodologia tem base científica. Quer dizer, está falando e está mostrando. Sim. Vamos comentar um pouquinho então como que a gente poderia curar certas doenças usando só essas teorias informacionais. Ok, claro. Bom, o procedimento é levantar traumas que influenciam naquela patologia ou naquele problema. E aí várias formas de pesquisar essas informações todas, né? A partir da localização desses traumas, a pessoa emite frases que nós chamamos, na verdade, de comandos quânticos, porque ela tem um código específico que faz o empacotamento da informação, a chamada quantização, para que ela seja processada instantaneamente. Certo. E o foco do processo vai ser a eliminação, não a inserção. É muito interessante. A gente parar para pensar, a gente tem que pensar bastante, né, professor? Sim, quebra de paradigma, né? Exatamente. Tem que refletir, tem que ir com muita calma, é verdade. Essa homeostase, ela é uma metodologia de cura ou não? Não. No Instituto eu defendo que o processo deve ser integrativo. A homeostase, na verdade, é uma forma de você ativar conscientemente a ferramenta da autocura.
O seu organismo ele se autocura constantemente, né, no processo de homeostasia, ele busca sempre reconstruir aquele estado ideal. Então ele já sabe fazer isso. Mas às vezes, pelo acúmulo de informações limitantes, ele não consegue mais processar naturalmente o processo da homeostase. Então a homeostase quântica vai ser você usa a autocura, só que de forma consciente. Você vai ter que pesquisar a informação, localizar, eliminar e o organismo volta ao normal. Então eu não diria que ela deve ser praticada sozinha, mas sempre de forma integrativa. Certo. Claro que com a experiência as pessoas vão se tornando aos poucos cada vez mais autossuficientes, porque elas acham as causas e eliminam. Mas até ela entender esse processo como um todo, né, leva um tempo. Então, nós defendemos a integração. Continua tomando remédio e pratica homeostase quântica, continua fazendo o reiki que ela gosta e faz homeostase, acupuntura com homeostase. Qualquer técnica ou medicina vai ser integrada sempre. Certo. Então seria, né, poderia ser mais, não só a homeostase, mas outras técnicas em conjunto. Isso é o que nós defendemos, até que a pessoa atinja um domínio desse processo para que ela possa resolver tudo sozinha. Professor, você poderia citar algum exemplo, né, de aplicação da homeostase? Claro, claro. Vamos pegar a questão da síndrome do pânico, né, que é algo muito comum hoje em dia. Exatamente. Na visão informacional, a síndrome do pânico é o acúmulo de medos. Então, esta pessoa vivenciou várias situações onde ela sentiu medos ou inseguranças. Acumulando essas informações, o efeito vai agravando e ela chega a uma síndrome do pânico. Então, qual é a função da homeostase nesse caso? Ensinar este indivíduo a eliminar todos os medos acumulados. Então, nós não vamos trabalhar, ressignificar as situações, nós vamos simplesmente eliminar os medos. Ele vai emitir comandos eliminando o medo de cada vivência que ele registrou e aí o pânico some, porque não tem mais causa gerando esse sintoma. Professor, existem muitas pessoas que já praticam essa homeostase. Eu sei que você já comentou que tem em vários países. Como que é isso? Sim, hoje muitas pessoas, nós atuamos em 94 cidades no Brasil, né, mais 8 países via internet. Então, em média, só nos treinamentos são no mínimo 1.500 novas pessoas por ano praticando a técnica, né, em treinamento. Fora todos aqueles que aprendem nas palestras, né, e com o conteúdo da palestra já é possível iniciar o processo. Quem que pode participar dos seus cursos, das suas palestras? Tem que ter alguma formação ou não? Não precisa entender de física quântica, nem de cálculo, porque aí já começa teoria, a complicar e eu acho que só aí já difícil. aciona traumas, né? Exatamente. Na verdade. Não. Qualquer pessoa não tem limitação, não exige formação nenhuma. Não tem uma escolaridade, nada? Não, desde que tenha entendimento do que que consiga processar. E nós vamos adaptando a linguagem. Na verdade, se é um público mais simples, a linguagem vai ser mais simples. Se é um público mais acadêmico, nós vamos usar uma linguagem mais acadêmica. Então, não há necessidade de formação. Professor, e para as pessoas, como que elas podem se aprofundar, então, nessa homeostase? Ou nas palestras, eu diria o primeiro passo é assistir uma palestra, porque é algo muito novo e as pessoas têm que verificar se elas se identificam com isso ou não. Em termos de literatura, eu indicaria os livros do professor Dr. Francisco de Biasi, que desenvolveu a teoria holoinformacional, ou as informações do John Wheeler, né, que é um físico também, que vai abordar sobre essas teorias. Muito bom. Professor, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E neste bloco, a presença da Thaís com as perguntas dos nossos telespectadores. Thaís, como que estão as perguntas? Doutor, o tema de hoje está repleto de informações. Eu mesma estou encantada com o assunto e já estou recebendo a participação de vários telespectadores. O nosso endereço para quem quiser participar é drluciano@programasaudeendia.com.br. Eu espero a participação de vocês, lembrando que o sigilo de quem participa do programa, ele é sempre mantido por questões éticas. Isso é importante, né, Thaís? Professor, antes de passarmos pelas perguntas dos telespectadores, eu gostaria de mais uma perguntinha que eu acredito que muita gente que está nos assistindo, né, deve estar pensando a mesma coisa. O trabalho, o curso, tudo que você faz, tem alguma parte, tem alguma coisa a ver com a hipnose? Não. O trabalho é sempre feito de forma consciente, através de um diálogo
nós vamos localizando os traumas, a pessoa vai sendo estimulada a lembrar de momentos difíceis e ela repete comandos quânticos, são elaborados conscientemente, sempre de forma consciente. Então, sem hipnose. Sim, pode então, até... sempre consciente. Podemos até integrar, se a pessoa gosta do processo da hipnose, ela pode passar por esse processo, levantar informações inconscientes e trazer depois para o trabalho consciente da homeostase. Certo. Professor, eu não vou estender muitas perguntas, que eu sei que a Thaís está cheia de perguntas, né, Thaís? É isso mesmo. Então, o senhor poderia responder? Claro, um maior prazer. Então, vamos lá, Thaís. Bom, a primeira delas é referente às teorias que foram faladas no primeiro bloco. Quais seriam as causas das doenças ou problemas? Sempre a informação, pela teoria informacional. Então, tudo o que você vivencia hoje vem do seu conjunto de informações, ou seja, vem da sua consciência. Para nós, consciência é o conjunto de informações que cria a sua realidade. Então, sempre da informação. Sempre da informação. A segunda, poderia citar um exemplo da aplicação, no caso referente à depressão? Sim, Isso é eu falo, importante, né? esse eu sou especialista porque eu fui um depressivo suicida, então me curei usando exatamente esta metodologia. Olha. É aí que começou todo o processo, né, de pesquisa e desenvolvimento. Depressão é acúmulo de tristeza. Se a pessoa lembrar dos fatos que geraram tristezas intensas e eliminar essas tristezas, a depressão some. Se for um caso de bipolaridade, normalmente é o acúmulo de tristeza e do outro lado você tem um acúmulo de euforia. E muitas vezes euforia com raiva. Então, ora a pessoa está depressiva, triste, ora ela está eufórica e às vezes agressiva. Olha. Então, se ela elimina as tristezas e as euforias, o excesso de euforia, ela elimina a bipolaridade. Então, a depressão pode também ser tratada, digamos assim, pela homeostase. Sim, sim, pode. Qualquer que seja a patologia, na verdade, porque tudo vem da consciência. Professor Sérgio, mais uma pergunta. É necessário acreditar nesse processo? Não, a homeostase quântica não exige o acreditar. Basta que a pessoa queira e pratique. Então, mesmo que ela duvide do procedimento, duvide que dessa forma tão simples ela possa resolver o problema, se ela quer se autocurar e implementa o processo, funciona, mesmo que ela não acredite. O fato dela querer. Basta querer. Basta querer, Olha. né? Se ela não quer, na verdade também funciona. Mas o que acontece na consciência dessa pessoa é o seguinte, ela emite o comando quântico, a informação é eliminada instantaneamente, mas como ela não quer, a consciência dela reconstrói a informação. Então, nesse momento, ela sabota o resultado. Então, por isso que nós dizemos que é necessário pelo menos o querer. Pelo menos o querer. Pelo menos o querer. Mais uma pergunta. Existe alguma idade limite? Não. Vamos dizer, pode ser uma criança jovem, desde que ela saiba falar, né, para ela emitir o comando ou pensar, que ela elabore mentalmente. Então, nós temos praticantes de 2 anos e meio, 3 anos, onde a mãe vai conduzindo a criança para a emissão dos comandos quânticos. Acho que interessante. E sem limite no outro extremo. Né? Sem limite. Sem limite no outro extremo. Thaís, antes de você passar para a próxima pergunta, eu gostaria de saber do professor, que eu acredito que é uma dúvida também que em casa, quem está nos assistindo, uma pessoa que está fazendo um tratamento para qualquer tipo de patologia, toma algum medicamento. Na terapia quântica, esse paciente pode parar de tomar os medicamentos ou é uma terapia associada com o medicamento mais a homeostase? Se ele já toma o medicamento, ele vai continuar tomando, porque nós vamos fazer um trabalho de medicina integrativa. Então, ele mantém a medicação enquanto nós eliminamos a causa do problema. E o que nós orientamos na homeostase quântica é que ele relate as melhoras que ele tem para o médico e, sobre condução do médico, ele reduza a dosagem até zerar para verificar se as causas todas foram eliminadas. Senão nós não vamos saber se o sintoma sumiu por causa do remédio ou por causa da eliminação da causa. Se está bloqueando ou se realmente eliminou. É isso. É isso aí, né? Mais uma dúvida aqui de uma telespectadora. Existe alguma religião que está associada a este processo? Não, não. A homeostase é um processo totalmente científico e dá até para mostrar isso. A teoria, para comentar um pouquinho, a teoria informacional diz que é a informação que gera matéria. Se nós formos para a religião, está escrito assim, o verbo se fez carne. Verbo em grego significa palavra, logo informação. Se fez carne, matéria.
Então, veja, é só uma outra linguagem. Na verdade, é uma união, novamente, de ciência e espiritualidade. Então, faça-se a luz e a luz se fez. Faça-se a luz, informação, e a luz se fez. Fótons, partículas. Nós estamos no mundo material. É exatamente a mesma linguagem, né? No princípio tudo era verbo, então no princípio tudo era informação. Então, a ciência hoje, os cientistas informacionais falam assim, eles tinham razão. E somente agora a ciência está começando a entender que o processo é esse. E cada vez mais busca provar experimentalmente que é assim que funciona. Muito interessante. Muito interessante, né, Thaís? Isso. Bom, doutor, hoje foram estas, pelo nosso tempo de programa, as participações online. Eu gostaria de agradecer todos os e-mails aqui encaminhados e convidá-los a acessarem a nossa página no Facebook, a nossa página no Instagram, que é programa Saúde em Dia. É isso mesmo, né, Thaís? Professor, antes de encerrarmos, eu gostaria, se possível, deixar sua mensagem para os nossos telespectadores, pode ser? Ok, claro. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade, agradecer a todos eles que estão nos assistindo. E a mensagem que eu colocaria é para que cada um abra a possibilidade de experimentar essa nova metodologia. Porque Exatamente. da mesma jeito que ela é um marco divisório para todos que praticam, né? Então eu acho que vale a pena experimentar. Puxa, muito bom, né, Thaís? Eu espero que tenha ajudado bastante, né, muita gente. Com certeza, eu mesma quero experimentar. É isso aí. Professor, muito obrigado pela presença. Thaís, muito obrigado pela presença. Eu gostaria de enviar um abraço para o Fernando e para toda a equipe da Estilos FM. Fiquem com Deus e até a próxima semana.